Olá! Quando a gente ouve a palavra igreja, o que vem à mente? Um prédio, talvez? Uma comunidade? Uma instituição? Mas e se a ideia original for algo muito, mas muito mais profundo e poderoso do que a realidade que a gente costuma ver? Nesta análise, vamos mergulhar justamente nesse abismo entre o que seria o ideal divino da igreja e a sua complexa e às vezes conturbada prática no mundo real. Então, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa. Afinal de contas, o que é a igreja, de verdade? É uma construção, uma organização, um sentimento bom de domingo ou é algo completamente diferente? Bom, vamos investigar isso juntos. Para a gente começar com o pé direito, precisamos de uma base. Existe um campo de estudo para isso, que se chama eclesiologia. É basicamente a doutrina da igreja. Entender esse termo ajuda a gente a organizar as ideias e a ir mais fundo na natureza e no propósito dela. O nosso roteiro é bem direto. Primeiro, a gente vai olhar para o ideal divino, o plano original. Depois, vamos encarar a realidade, que nem sempre é tão bonita. Em seguida, vamos tentar entender por que existe essa diferença e, por fim, fechar com uma metáfora poderosa sobre o verdadeiro papel da igreja. Vamos começar, então, com a visão grandiosa. A ideia de igreja não é uma invenção humana, sabe? Ela é apresentada como um conceito divino, com promessas fortíssimas e um propósito incrível. A força dessa promessa é algo impressionante. A garantia de que as portas do inferno não prevalecerão não foi dada a um pastor famoso ou a uma denominação específica, mas à igreja como um todo, ao corpo coletivo de fiéis. Isso já estabelece, de cara, uma base de vitória para sua missão final. Mas, atenção, aqui tem uma distinção que é crucial. Essa promessa de vitória é para a Igreja Universal, com I maiúsculo, ou seja, o corpo místico de todos os cristãos de todos os tempos e lugares. Agora, uma congregação local, aquela do bairro, ela é falível. Se ela se afasta da Bíblia, se ela começa a se parecer mais com o mundo do que com Cristo, ela pode sim fracassar. As escrituras são muito ricas para descrever a igreja, usando várias metáforas. Por exemplo, noiva de Cristo fala de um amor, de uma intimidade. Corpo de Cristo fala de unidade, de como cada parte depende da outra. Cada uma dessas imagens vai adicionando uma camada nova para a gente entender como a igreja deveria funcionar, em unidade, com propósito e sustentando a verdade. E agora, a gente precisa fazer uma curva bem acentuada. Depois de ver todo esse ideal maravilhoso, é hora de encarar a realidade. E a verdade é que, muitas vezes, ela é bem diferente. Existe um verdadeiro abismo entre a visão e a prática. Um dos grandes problemas que a fonte aponta é exatamente este: a diferença entre a igreja crescer e a igreja engordar. Crescimento de verdade, saudável, vem de gente nova conhecendo a fé. Já o engordar é só aquela migração de cristãos que já são cristãos pulando de uma congregação para outra porque estão insatisfeitos. Isso não expande o reino, entende? É só trocar os móveis de lugar. E essa citação resume a tensão perfeitamente. A tentação é enorme de adotar estratégias de marketing, fazer o que dá certo para atrair público, tipo focar só em prosperidade, só em cura, em vez de se apegar ao que é certo segundo a Bíblia. Essa busca por resultado a qualquer custo pode levar a igreja a perder sua integridade. Mas qual é a raiz desse problema todo? A fonte sugere que um evangelho muito superficial, que tem sido pregado por décadas, acabou gerando uma fé meio rasa. Uma fé mais focada na emoção, na experiência do momento, do que num conhecimento sólido das Escrituras. E o resultado é uma busca constante por arrepios, em vez de uma transformação de vida de verdade. Ok, vamos aprofundar um pouco mais esse diagnóstico. A raiz de muitos desses problemas está num conflito que é bem antigo. A palavra de Deus de um lado e as regras e tradições criadas por nós, seres humanos, do outro. E para ilustrar bem esse ponto, a fonte compara duas grandes visões cristãs. Na visão protestante, a salvação vem pela fé pessoal em Cristo, e ponto. A Bíblia é a autoridade final. Já na visão católica romana, os sacramentos da igreja são vistos como necessários para a salvação e a tradição da igreja tem um peso de autoridade ao lado da Escritura. São pontos de partida diferentes que levam a papéis muito diferentes para a instituição igreja na vida de uma pessoa.
E aqui está o ponto central. O grande perigo, tanto no passado quanto hoje, é quando um grupo cria seus próprios dogmas, sabe, suas próprias regras de pode ou não pode, de como ser um bom cristão, e começa a tratar essas regras como se fossem a própria lei de Deus. Isso tem nome, é legalismo, e acaba trocando o fundamento da Bíblia por critérios humanos. Essa frase de Agostinho é antiga, mas é genial. Ela ilustra perfeitamente a diferença entre a igreja que a gente vê, a visível, e a igreja invisível. A visível são todos que estão ali frequentando o prédio. A invisível, que só Deus conhece, são aqueles que realmente pertencem a Ele. Estar dentro de um prédio não é garantia do que está dentro do coração. Para a gente finalizando, vamos analisar uma última metáfora que resume de forma muito poderosa qual é o papel delicado e importante da igreja no meio do mundo. A fonte propõe uma analogia que é simples, mas muito profunda. A igreja deve ser como óleo num mundo de água. Ela está ali, presente, misturada, mas a sua própria natureza impede que ela seja completamente absorvida. Vamos ver o que isso quer dizer na prática. Vamos quebrar essa ideia. O óleo e a água podem ser agitados e misturados por um tempo, assim como os cristãos vivem, trabalham e interagem na sociedade. Mas, se deixar em repouso, a natureza diferente do óleo sempre faz com que ele se separe da água. O propósito não é se isolar do mundo, mas estar presente nele sem ser conformado por ele, mantendo uma identidade própria. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para reflexão mesmo. Se o chamado é para ser diferente, para ser distinto, como óleo na água, como é que a igreja consegue cumprir a missão de transformar o mundo sem acabar sendo engolida por ele? Esse é o equilíbrio desafiador que está bem no centro da sua existência.